Olá, colegas professores, bem-vindos aqui ao meu canal WebEduque, o Projeto Finlândia. Eu sei que faz um tempo que eu não posto vídeo, aqui estamos bem ocupados com a situação da pandemia, procurando pensar e ver melhores alternativas para os nossos estudantes e para as nossas escolas aqui na Finlândia. Para quem não me conhece, meu nome é Evelise, eu sou professora. E, entre outras coisas, eu também trabalho com consultoria divulgando o modelo educacional finlandês. Desde 2012 temos esse trabalho. Eu não trabalho sozinha, eu tenho alguns partners, algumas instituições que trabalham comigo. Bom, e o vídeo de hoje é como que os alunos finlandeses veem a questão das aulas online. Então, para contextualizar, quem me acompanha já sabe que eu tenho 3 vídeos sobre a situação da pandemia no ano passado. Quando a pandemia veio em cheio, na verdade no mundo inteiro, a Finlândia fechou as escolas por 3 meses. A educação infantil continuou aberta e o ensino primário, ou primeiro ciclo, de primeiro a terceiro ano, terceira série, continuaram ainda funcionando. O resto fechou todo e entramos em aula online. Tenho também no nosso site, Projeto Finlândia, um artigo que eu escrevi sobre isso, contando como que foi esse processo. E não foi um processo fácil, nem para nós, nem para os estudantes, nem para os pais. Bom, uma das questões que a Finlândia tem em relação à implementação de algo novo, quando ela está implementando ou quando esse algo novo aparece, como foi a pandemia, é fazer pesquisas, é uma pedagogia mais sistêmica, uma pedagogia investigativa, pesquisas e questionários para tentar resolver a situação e para tentar ver como que podemos melhorar. Isso é um dos pontos altos que eu falo sempre nas minhas consultorias e nas minhas palestras, e tem aqui várias palestras no YouTube que eu falo sobre isso, de que quando vem uma implementação nova, ela não pode vir diretamente, e se ela vem, como no caso da pandemia, ela tem que ser muito bem estudada, tem que ser como se fosse um processo científico. Bom, eu estava na contextualização, né? Então, agora, neste momento, nós estamos enfrentando a terceira onda, como se a segunda veio e depois a terceira veio por cima, a Europa toda, e novamente nós entramos em ensino online. A situação agora é o seguinte: a educação infantil continua a mesma, o primário continua das aulas do primeiro à quinta série continuam presenciais em toda a Finlândia. A partir os alunos do Fundamental 2 ou segundo ciclo, que se chama em Portugal, eles entraram online a partir do 6º ano, a partir da 6ª série. Na verdade, o ensino médio e o que é o 3º ciclo em Portugal e as universidades, eles estão desde o início do ano, já há muito tempo, em ensino online. Não tiveram coragem de voltar por causa dos casos, né, crescentes do Covid-19. Bom, a decisão do governo foi: vamos entrar aulas online novamente por 3 semanas e vamos ver a situação da pandemia, se nós podemos retornar às aulas presenciais ou se nós temos que continuar. No momento que eu gravo este vídeo, nós já passamos uma semana de aula online, estamos na 2ª semana. Bom, como eu falei, a Finlândia tem de praxe, faz parte da cultura finlandesa, não colocar nenhuma inovação diretamente, mas sim fazer uma pesquisa antes para se adaptar. Adaptar é algo muito importante, é uma palavra-chave, tanto aqui, tanto na educação, quanto em outras questões, como saúde também, lazer também, o que melhor se adequa. Não decisões verticais e rápidas, onde todos têm que obedecer. Essa é uma das questões chaves de como que o modelo educacional funciona. Então, essa pesquisa, ela já foi feita o ano passado, quando ficamos 3 meses, né, como se fosse em lockdown, em online, e ela foi feita novamente agora para analisar a situação. Essa pesquisa que eu trago para vocês, ela não é uma pesquisa oficial, ela não foi feita em toda a Finlândia, ela foi feita em algumas escolas de Helsinki, ela é uma amostragem
do que seria a consciência geral finlandesa. Mas como aqui o país ele é muito igual, eu também tenho um vídeo sobre igualdade que eu fiz com o Instituto Casagrande que vocês podem ver, não vai variar muito o que os alunos pensam. Então foram feitas, eu tive acesso a essas as escolas, dividem, né, esses conhecimentos, essa informação, estamos sempre recebendo informações que possam nos ajudar neste período, novamente, né, de ensino online. Então foram feitas 10 perguntas aos estudantes a partir do 6º ano, a partir da 6ª série. Bom, a primeira pergunta, em que ano ou em que série você estuda? Para vocês terem uma noção, então, 61% dos estudantes estavam entre 6ª e 9ª série, 23% estavam no 1º ano do ensino médio. Então foram ouvidos os mais jovens, depois 7% estavam no 2º ano do médio ou no 3º ano do médio. Lembrando sempre que Portugal, o médio é o terceiro ciclo. Então essa foi a pergunta, né? Estamos com estudantes mais jovens do 6º ao 9º ano. A segunda pergunta foi em relação à relação entre o trabalho independente e o ensino online. E essa é uma outra questão que não dá para aprofundar muito aqui, mas também nós temos muito trabalho independente na escola finlandesa. E desde o ensino primário, desde do 1º ano, na verdade, já temos trabalho independente. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês escrevam aqui que eu faço um vídeo contando o que é exatamente o trabalho dependente. Mas a palavra já está mais ou menos dizendo, né? Bom, 66%, então a maioria dos alunos falaram que está bom. Eles escreveram que o trabalho independente está ok em relação aos trabalhos online. 7% só falaram que está maravilhoso, porque a situação, é claro, que ela muda um pouquinho quando estamos online, né? E 23% reclamou, né? Essa é uma crítica, que se tem muita aula online. É uma reclamação, assim, procede no sentido do que eles estão sentindo, mas se estamos em aula online, temos a aula online. A carga horária é a mesma, ela não muda. O aluno, ele sente que ele está mais tempo, e é lógico, e isso é normal dele, porque ele nunca percebeu o tempo que ele fica na frente do computador, que agora, em vez de ele estar na sala de aula, ele está na frente do computador. Então 23% consideraram que eles estão demais na frente do computador. Teve um grupo pequeno de 3,8% que falou que tem muito trabalho independente, que os professores estão se aproveitando disso e que na verdade não tem tanta teoria. Mas foi a porcentagem menor deles que viu e que sentiu dessa maneira. Bom, o número 3, em relação à quantidade de trabalho, esse é bem interessante. 50% dos alunos falaram que a quantidade de trabalho está normal, está ok. Eles escreveram aceitável, eles não reclamam. Depois 30% acharam que não está apropriado em relação às aulas, mas 20% consideraram que tem muito trabalho, que eles estão trabalhando demais. Então aí, claro, depende da escola, depende do ano e depende muito do professor, que os professores trabalham independentemente, cada um trabalha de um jeito. Pode ser que existam professores que deem mais trabalho para o aluno e não tanto trabalho independente, né? Bom, a questão número 4 é, você tem alguma... Eles poderiam escrever algum comentário sobre a quantidade de trabalho nesse período de aulas online. Bom, aí veio algumas críticas, aqui eu não tenho as porcentagens, eu só tenho exatamente, alguém escreveu não exatamente, e eu acho que está bem, mas muitos alunos escreveram que os professores estão dando mais trabalho online e isso eles não estão gostando. Que acham que alguns professores, daí alguns alunos escreveram, alguns professores de línguas, professores de matemática, está dando mais trabalho online, mais trabalho do que quando eles estavam nas aulas presenciais. E isso é uma questão negativa, lógico, porque fica mais tempo, né, na frente do computador.
Bom, a questão número 5 é em relação ao balanço entre a escola, os trabalhos da escola e o lazer, para ver se esses jovens estão conseguindo se desligar um pouco ou qual é o grau de estresse que eles estão sentindo. Bom, 50% reclamou que passa muito tempo na frente do computador, e isso é lógico, né? E se os professores dão mais trabalho, então, essa é uma questão que tem que ser analisada. 19% escreveu que sente dificuldades de se concentrar na frente do computador, diferente das aulas presenciais. E 15% disse que está tudo bem e que estão conseguindo fazer esse balanço. Quer dizer, entre esses estudantes, como eu falei, que é uma pequena amostragem, a maioria não, 50%, né? 50% ainda está conseguindo uma relação saudável entre os trabalhos da escola, o tanto que eles ficam na frente do computador, e o lazer. A questão número 6 é bem interessante. Se você precisa de ajuda em ajustar o seu ritmo, escreva o seu nome e a escola que nós entramos em contato. Então, assim, essa é uma questão importante. Aqui tem alguns nomes e algumas escolas também. Alguns alunos, eles não conseguem ajustar o ritmo de fazer a planificação e eles acabam entrando em estresse. Então a escola quer evitar isso e ela se propôs a ajudar os casos individuais. Isso é importante, mostrar para o aluno que ele pode ter a ajuda e o suporte da escola. A questão número 7 é interessante. Você é organizado? Pergunta sobre a organização do aluno, porque você estudar online, ela demanda uma grande organização. Bom, 50% escreveu que sim, eu sou muito organizado e eu consigo balancear perfeitamente as horas de trabalho e as horas de lazer. Mas 27% disse que não, eu reconheço que eu não sou muito organizado e eu precisaria colocar um pouco mais de esforço nisto. Quer dizer, ainda não está em grau de estresse. Esses 27% só admitem que poderiam fazer um pouco melhor. Isso é interessante, porque esse tipo de questionário, ele também faz acordar, faz o aluno perceber que às vezes, por exemplo, o estresse que existe nele ou mesmo a raiva de estar em aula online, ele poderia fazer algo a favor. E ele pode ver que a organização dele tem muito a ver com isso também. Mas 7% dos alunos, 7,7% escreveram que o meu calendário ele é muito desorganizado, eu não consigo me organizar e eu não estou feliz com esse período de aulas online. Isso acontece. E nós não podemos esquecer, são só 7,7%, mas é uma porcentagem. E nós temos que ver como que nós vamos trabalhar, né, com esses alunos, como que a escola vai ajudar. Bom, o número 8 quais outras atividades que você consegue fazer durante este período de lockdown, deste período que estamos online. E aí tem 30%, teve algumas sugestões, né? Quem faz yoga, música, arte, corrida, jogging ou caminhada. A maioria escreveu que quase 31% que consegue fazer caminhadas, 15% falou que consegue correr ou fazer jogging, 26% escreveram que música, que eles conseguem ter esses hobbies de música. Aí não tá claro se é tocar música, escutar música, mas não tá claro. O número 9 também é muito interessante. Você tem o suporte, você tem a ajuda da escola para os seus trabalhos, das lições, seus trabalhos online? E aqui foi incrível, a 73,1%, que foi a maioria, diz que sim, eu tenho todo o suporte que eu preciso, quando eu preciso, mas na maioria das vezes eu consigo resolver as questões eu mesmo. Quer dizer, esse seria o que nós chamamos da maioria, né? Quando nós ensinamos numa sala de aula normal, a maioria dos alunos consegue aprender, mas a nossa mensagem não chega 100% a todos os alunos. Esse 73% ou 80% eu poderia dizer que é a porcentagem normal de alunos que compreendem a mensagem, que entendem a matéria numa aula normal
presencial. Então esses alunos eles conseguem por eles mesmos pesquisarem e descobrirem se eles têm algum problema. Mas depois 15% escreveu que eu consigo ajuda diretamente durante as minhas lições, através dos meus professores. Quer dizer, é muito bom que 15% dos alunos não se sente tímido e pergunta e tira as dúvidas na aula, mesmo sendo aula online, porque isso foi um problema que foi levantado já no ano passado, que alguns alunos simplesmente ficam invisíveis e ficam muito tímidos e não têm coragem de perguntar. Nas aulas presenciais isso seria diferente, até porque o aluno pode perguntar para um colega, o colega que está sentado ao lado, se ele é muito tímido para perguntar para a professora. Bom, então foi isso aqui, 7% escreveu que eu preciso de mais ajuda e eu não tenho perguntado, eu não tenho pedido essa ajuda. Isso foi 7,7%. E se você ver, é o mesmo número dos alunos que pediram ajuda já na pergunta anterior. Então nós temos aqui essa pequena amostra, não vou dizer que na Finlândia inteira, não entendam assim. Nessa pequena amostra eu tenho os meus 7,7%, que é preocupante e que eu, como professora, e que nós, como professora, como escola, temos que prestar atenção. Bom, e a questão número 10, a última questão, deixou livre para os alunos escreverem quais eram os problemas. Os problemas que eles escreveram, as questões, não nos surpreenderam, foram muito parecidos com as questões que surgiram no ano passado e que, se você ler o meu artigo no site do Projeto Finlândia, você vai conseguir reconhecer. Bom, em primeiro lugar, um dos alunos escreveu assim bem grande que os professores, eles não... É muito difícil ver aonde estão as tarefas, porque nós temos o Teams da Microsoft, que vocês conhecem aí no Brasil, e que é uma ferramenta que se usa nas escolas, mas se usa em companhias também, ela não é especificamente das escolas. O Teams você pode fazer qualquer coisa, fazer chamadas, ter as suas aulas, é muito parecido com o Zoom, dividir a tela, é muito bom, só que ele é mais seguro que o Zoom, né? Nós temos o Teams, então é uma alternativa, e nós temos o Vilma. O Vilma é uma plataforma que eu já expliquei em algum vídeo aqui, tem a explicação. O nome é Vilma, é um nome de mulher com W. Ela é uma plataforma nacional, onde ela é para todas as escolas, mas cada escola só entra na sua plataforma, ela não pode ver a outra escola, e lá tá todos os alunos, todas as turmas, o endereço, o telefone, todos os dados pessoais, inclusive dos pais. Quando um professor quer, é muito útil quando o professor quer mandar uma mensagem, ele pode escolher a turma toda, todos os pais, só alguns pais de alguns alunos. Então ela é uma plataforma de contato muito interessante, e ela é bem segura porque ela é só em relação aos alunos, né? Só em relação àquela escola específica. É no Vilma que nós colocamos as notas, e lá você pode ver, você pode ver em algumas escolas também, eles põem o plano de aula anual ali também. Mas o Vilma é uma plataforma muito rudimentar. Você não pode, por exemplo, botar um anexo, mas você pode escrever para todos os alunos qual seria o tema da redação da aula que vem, por exemplo, ou qual as páginas do livro que o aluno deve ler, que o professor vai ver ou vai corrigir. Então, o que os alunos escreveram? Alguns professores põem no Teams, outros professores põem no Vilma, outros professores simplesmente falam, olha, vai ser a redação sobre isso, sobre esse tema, e as páginas do livro que vocês têm que ler para os exercícios da aula que vem, essas 3 páginas. Então os alunos reclamaram que existe uma falta de coesão, e essa falta de coesão vem novamente da parte negativa, vamos dizer assim, da liberdade dos professores aqui na Finlândia, que também tem outro vídeo que eu falo, que é os 3 vídeos da pandemia, que se viram um pouco contra nós, essa liberdade. Não existem decisões verticais, como eu falei, então nem
nem do governo, nem das cidades, nem do próprio diretor. Então, existem sugestões e muita liberdade dos professores. Então, cada professor escolhe a plataforma que quer, inclusive Zoom. E eu tenho dado as minhas aulas no Zoom e sem nenhum problema. Mas essa falta de, vamos dizer assim, de coesão, porque não existe uma liderança que diga, olha, todos os professores vão usar o Teams, todos os professores vão usar o Vilma. Isso faz com que cada professor utilize um método, utilize as informações num canal diferente. Os alunos acham que eles perdem tempo procurando onde é que está e o que tem que fazer, e nesse sentido muitos alunos acabam não fazendo as tarefas que deveriam fazer. Então isso é uma crítica bem interessante em que nós, enquanto professores, temos que pensar, será que nós deveríamos conversar com os nossos colegas e tentar achar um meio comum? Ou será que nós deveríamos conversar mais com os nossos alunos e deixar mais claro aonde que está as instruções para eles, né? Bom, tivemos críticas também de que por que o primário está em aula, os professores estão indo lá na escola para dar aula para o Fundamental 1, para o ensino primário ou para o primeiro ciclo, e nós temos que pagar, nós temos que sofrer tendo aula online. Então teve críticas em relação a isso. Falaram dos 3 meses que nós tivemos, que já foi difícil, e agora estamos novamente em 3 semanas e não se sabe se vamos continuar essas aulas online. Alguns alunos falaram que não, que está tudo bem, que eu posso suportar este período de aulas online se houver um balanço entre as aulas, as lições e o trabalho independente. Bom, depois novamente, eu acho que essa é a crítica maior de tudo. Alguns professores acham que como o aluno já está em casa, está economizando tempo, pode acordar mais tarde, ele tem mais tempo, o dia fica maior, então alguns professores estão dando exageradamente tarefas de casa. E o aluno, a maioria deles falou que eles querem acabar a aula, desligar o computador e sair para uma praça, porque nós não estamos em lockdown fechado, podemos sair ainda, não aglomerar, lógico, mas podemos sair ou podemos andar. Aqui na Finlândia tem muitas praças, muitas florestas, e isso é muito saudável. Então a maior crítica foi a isso, professores que têm que entender, primeiro, que eles não são os únicos professores, isso veio muito crítica, e que o fato de eles estarem em casa não significa que eles tenham mais tempo. O fato deles estarem na frente do computador não significa que eles então ele tem mais tempo para procurar, por exemplo, informações, ou para escrever redações, ou para fazer as questões de matemática, de geografia. Então, muitos alunos falaram, nós queremos acabar a nossa aula, desligar o computador e relaxar e sair. Essa foi uma crítica interessante, e eu acho que na questão do fundamental, do segundo ciclo adiante, onde tem vários professores, talvez nós devêssemos conversar um pouco com os nossos colegas e pensar um pouco nesse sentido. Acredito que no Brasil e em Portugal também deve ter sido a mesma coisa. E alguns falaram que está ok, que eles conseguem trabalhar muito bem com as aulas online. Sempre existem esses alunos que talvez que não sejam tão sociáveis, ou que talvez que se sociabilizem mais com os vizinhos ou com os irmãos e que não sentem tanta falta das aulas presenciais. Mas o que nós vimos? Os professores ainda têm muito que aprender aqui na Finlândia sobre as aulas online. Os alunos, eles têm que se adaptar. Nós temos uma taxa, vou dizer 10%, que não consegue, que tem problemas e que não consegue se concentrar nas aulas online. Tem sido bastante desafiador para nós aqui. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, então, sobre o sistema educacional finlandês a testagem. Esses questionários, eles ajudam muito. Então faça esse questionário na sua escola, faça também com os pais. Esse é um exemplo, é uma amostragem, como eu disse, mas foram feitos vários questionários, foram feitos também com os pais quando o primário também estava online, e houve reclamações incríveis, e houve questões que nós, enquanto professores, não tínhamos percebido. Então esses questionários, eles são excelentes, e essa é a minha mensagem. Este é um dos pontos das nossas consultorias, quando nós fazemos, e
das palestras e tudo mais, que para implantar um sistema finlandês, ou para adaptar, né, não existe implantar, adaptar em outro país, uma das maneiras mais fáceis é não fazendo questionários, mas testando, não implantando direto algo novo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo os links, né, do nosso Facebook, do Instagram e do nosso site. Qualquer coisa, deixem perguntas e até o próximo vídeo.